Pessoal, tinha gravado aquele dia, começado a gravar o vídeo sobre paradigma e sintagma. Interrompi porque meu filho estava chegando. Aí falei só do paradigma. Talvez eu tenha falado até errado. Sorry. É difícil entender mesmo. E agora eu vou tentar explicar. Tô falando, lembrando que a gente está falando de comunicação poética, livro do Décio Pignatário, que é a comunicação poética, e como que acontece essa comunicação dentro do texto poético. Lembrando que poesia é projeção de imagem e de som. Eu tinha falado paradigma, eu acho que eu meio que viajei um pouco. Eu falei, um paradigma é a seleção do léxico que tem, que o artista vai pegar aqueles elementos para estruturar uma ideia dentro de um texto. Não deixa de ser, mas não é só o léxico em si, entendeu? Também você vai usar as estruturas, né? O verbo, o sujeito, o complemento, os conectivos, tudo isso que está à disposição de uma língua para um artista, para quem vai produzir um texto, é utilizar. E daí ele fala que o paradigma é uma reunião, uma seleção de elementos que você vai combinar ali. Combinação de coisas para poder chegar num resultado, né, num texto poético, o paradigma. E que diz também o Décio Pignatário que o paradigma está mais próximo da metáfora. Para você criar uma metáfora, existe uma reunião de elementos, uma combinação para surgir uma imagem. E o paradigma é mais próximo dos sentidos, do que vai significar as coisas. E o sintagma que vai dar o efeito, entendeu? Dessa combinação de coisas. A escolha dessas ideias dentro de um contexto, dos significados, do significante das coisas dentro de um contexto, dentro de uma ideia. Esse é o sintagma. E que o sintagma está mais próximo da metonímia. Falei umas doideiras aqui sobre metonímia, mas não sei se está certo, porque a metonímia é mais difícil de compreender fora do contexto, porque eu vou dar um exemplo. Uma marca que vende só numa determinada região, se você for usar isso dentro de um texto poético, de uma propagação de imagem, talvez nem todo mundo nem todo mundo consiga entender, não atinja todas as pessoas, porque a pessoa precisa saber ali, né, do todo para entender a parte. Se não tem acesso, né, essa informação, não vai saber. Eu vou falar mais ou menos dentro do texto aqui como funciona isso. Eu peguei um poeminha meu aqui, vamos pegar um melhorzinho. Esse daqui, de uma época que nossa, eu tava bem... Aqui, parou! Ai, que filho da mãe, desculpa. Aurora. Despertei de um pesadelo que achava sonho. Imaginava, flutuava, vagava, pairava. Atmosfera gasosa, saborosa e perigosa. Tanto tempo acumulando ilusão. Acordei, que era o meu labor concreto. Objeto certo, caminhar reto, em direção à aurora, que agora, olhar para trás não adianta mais. Mais além, mais adiante, bem distante daquele tempo que me fez parar, não viver e só sonhar. Não sei o que vocês vão pensar sobre isso. Isso daqui, na verdade, é um poema meu, eu vou explicar que imagem que eu quis representar nisso daqui. Ritmo talvez não tenha tanto, mas tem rima, pelo menos. Foi uma época que eu resolvi mudar de vida. Eu fiquei assim, parei de fumar e resolvi mudar de vida. Daí eu escrevi esse poema Aurora, à beira do Rio Pardo. Tava sentada assim num banquinho na beira do Rio Pardo e falei, vou escrever esse poema aqui para esse momento. E daí os elementos, despertei, imaginava, tanto tempo, acordei,
E que mais que tem? Mais além, mais adiante. Não sei se quem ouviu consegue compreender, né? Metonímia, na verdade, não, tem sim. Por exemplo, uma metonímia. Atmosfera gasosa, imagina assim. Que atmosfera gasosa e perigosa. Quem lê já pode ter uma ideia mais ou menos do que era, né? E daí que eu quis colocar também nesse poema que eu queria fazer poesia concreta, escrever com labor, não com imaginação, ilusão. Eu queria fazer algo assim de trabalho mesmo, trabalho com as palavras, era isso que eu quis fazer aqui. Mas vou falar um slanzinho menor, que esse daqui nem tem muito o que falar. Você viu? Sumiram com o filho daquele tio. Imagina, choque, borrachada e tapa na cara. Ninguém viu nem ouviu. Ele era pardo, pobre e não fazia USP. Daí um versinho desse, um slanzinho desse, usei os elementos paradigmáticos, né, para construir ali as ideias, verbo, sujeito, as palavras, mas e o sintagma? E o sentido disso? Foram os elementos, por exemplo, pobre, pardo, USP, são 3 palavras jogadas ao vento. E o que dá para se tirar disso daí? Se a pessoa, a USP é uma universidade, então é uma metonímia, uma parte de um todo. Pobre, pardo, um elemento de um todo também. E a metáfora, nisso daí, qual vai ser? O que eu quis representar, o que eu quis dizer. Na verdade, eu escrevi esse pequeno poeminha, esse versinho aí, na época que o Amarildo sumiu. Então fazia sentido lá na época, né? Faz um tempo já que eu escrevi. Só para frisar mesmo, para ilustrar essa questão do paradigma e do sintagma. Paradigma, seleção, combinação de elementos, e o sintagma vai ser o que esses elementos vão significar dentro de um contexto, dentro de uma representação. Será que eu fui clara? Espero que não, né? Porque explicar demais limita o que vocês podem entender, o que vocês podem acrescentar dessas ideias. Falou, beijos.